Hello guys, how are you? Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre interpretação. Essa é a nossa aula da semana 5 já, do terceiro ano do ensino médio fundamental. Certo, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje, nós vamos ver vários tipos de interpretação. Nós vamos ver algumas interpretações em imagens, em textos, em noções ali de como nós interpretamos uma notícia, né? Um cartaz, e vão ter algumas perguntas referentes a cada um deles, tá certo? Como sempre, eu vou pedir para vocês já deixarem um like aqui de vocês, já escreverem aqui um comentário. Se vocês tiverem uma dúvida após o vídeo também, sintam-se à vontade, e eu aguardo vocês já para a nossa aula, tá certo? See you! Hello again, pessoal. Então, olha só, gente. Na aula de hoje, as habilidades a serem trabalhadas vão ser as seguintes: estabelecer relações entre informação não verbal e verbal na compreensão de textos de vários gêneros, identificar e ou fazer o uso adequado dos marcadores do discurso, palavra de ligação e das relações semânticas que ajudam a estabelecer nos vários gêneros textuais orais e escritos. Basicamente é aquilo tudo que eu falei no início, antes da vinheta, que é olhar os cartazes, ler os textos e entender o que cada um ali realmente quer dizer, tá certo? Dito isso, vamos aos nossos exercícios. Como eu disse, nós vamos ter que olhar vários cartazes e alguns textos para tentar entender e tirar deles ali algum sentido, certo? Um que complemente o outro também, obviamente. Então, o primeiro cartaz que nós temos aí é o dessa revista e está escrito After the Fall, House Prices. Na verdade é o contrário, House Prices After the Fall. Que são o preço das casas e depois da queda. Então, nós podemos entender aquilo ali de algumas formas variadas, né? Tem ali o tijolo com o preço das casas escrito nele e depois da queda. Então aí fica um pouco vago se nós não lermos a matéria, né, no caso. E como nenhuma das perguntas pede para nós lermos a matéria, fica ainda mais complicado. Que no caso, a matéria está falando sobre depois o que vai acontecer depois que o preço das casas realmente normalizar, vamos dizer assim. Porque de um tempo, o preço dos imóveis valorizou muito e muita gente estava investindo em imóvel e tal. E se de repente isso mudar, certo? Vai ter uma diferença muito grande. Mas aí vamos às perguntas. What type of magazine is this? Why do you think so? Support your answer. Que tipo de revista é essa? Por que você acha isso? Justifique sua resposta. Então, né, nós vamos tentar aí dar uma resposta legal para essa questão. Então, mostrar aqui a resposta para vocês. It's a magazine that talks about national and international business. This one talks about prices of houses. I received this idea from the image of the falling brick and what's written on it. Então, é uma revista que fala sobre assuntos nacionais e internacionais. Essa, em específico, fala sobre os preços das casas. Eu tenho essa ideia pela imagem do tijolo caindo e pelo que está escrito nele, que é o preço das casas. Então, tipo, se o tijolo está caindo, o preço das casas está escrito no tijolo, né? Dá para ter essa noção aí. Na número 2 está escrito: The word fall can be interpreted literally or metaphorically. What are some of the possible interpretations?
You can use a dictionary to help you. Então, tá perguntando ali, ó. A palavra fall, que é cair, pode ser interpretada literalmente ou metaforicamente, que é, tipo, realmente, né, no sentido real de cair, ou metaforicamente, no sentido, com um outro sentido, né? Quais são as possíveis interpretações? Você pode usar um dicionário para te ajudar. Então, a minha ficou assim, ó. You can see it as a real fall when something goes to the ground or when something's price is strongly decreased. Então, você pode ver isso, no caso da palavra, como uma queda real, ou seja, destruição, né, quebrar, destruir a casa, quando algo vai ao chão, né, ou quando o preço de alguma coisa é diminuído demasiadamente, vamos dizer assim, é fortemente diminuído, certo? Na 3, está falando, what does the following object represent, literally and metaphorically? Então, o que o objeto caindo representa literal e metaforicamente? Metaphorically, it means that the prices have gone lower or will in the future because of what's written on the image and because it's a brick, the main resource of a house, and literally it can mean that since the houses are made out of bricks, it going down means that something is destroyed or at least lower than usual. Essa aí ficou grande, né? Mas a pergunta era complexa também, então o que o objeto caindo representa literal e metaforicamente? Metaforicamente, significa que os preços caíram ou vão cair, né, no futuro, por causa do que está escrito na imagem e por causa que é um tijolo, porque é um tijolo, o material principal de uma casa. E, literalmente, pode significar que, já que as casas são feitas de tijolos, pelo menos na maior parte, isso está caindo, né, igual o tijolinho ele está caindo, você pode ver as marquinhas de ar em volta dele, significa que alguma coisa está sendo destruída, ou pelo menos está mais baixa do que o normal, porque só de ele estar caindo, de um jeito ou de outro, ele vai estar mais baixo a cada segundo. Acho que deu para entender, né? Acho que não foi uma comparação muito longe, não. Na número 4, tá falando assim, do you think the message portrayed on this cover is positive or negative? Why? Você acha que a mensagem que está sendo mostrada nessa capa é positiva ou negativa? Por quê? E aí ele pediu a nossa opinião, né? O Topete pede bastante nossa opinião aqui até. Então, né, nós vamos falar o que a gente acha. Eu dei uma olhada na matéria da revista, mas como ele está perguntando ali só da imagem que a gente vê e o que a gente acha dessa imagem, vou responder o que a gente acha dessa imagem. Então, it depends. If it really talks about how the prices have gone lower, maybe it will be easier for regular people to buy their own houses, for example. Então, depende. Se isso, a revista, realmente fala sobre como os preços diminuíram, talvez isso vai tornar, né, mais fácil para pessoas comuns comprarem sua própria casa, por exemplo. Beleza? 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 Então vamos adiante. Na número 5, ele nos deu um testamento, aqui, um textinho, e pediu que nós completássemos com aqueles espaços vagos ali com os números, certo? De 1 a 7. Essa é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver e fazer, que ao invés de nós substituirmos ou completarmos o texto com aquelas palavrinhas ali da caixa, esse exercício está pedindo para você colocar naqueles espaços uma palavrinha que vá ter o mesmo sentido, ou que pelo menos explique a palavra que está sublinhada anteriormente. Então, ó, vamos ler o enunciado. Read the excerpts and decide what idea the underlined words or expressions convey. Write the correct combinations of numbers and letters.
Então, tá falando que as palavrinhas grifadas têm um espaço na frente, e nesse espaço na frente nós vamos completar com uma dessas palavrinhas ali no quadro em azul. No quadro em azul nós temos ali adding, que é adicionando, caso a palavra anterior dê a ideia de que está somando alguma coisa, ou além disso. Na B, showing result, que é mostrando resultado. Na C, summing up, que é tipo resumindo. Na D, giving examples, que é dando exemplos. E na letra E, making contrast, que é fazer uma diferençazinha ali. Então, se eu ler ali direto, eu vou ter que ler de novo. Então, eu vou mostrar minhas respostas para vocês. Assim eu leio uma vez só. Primeiro eu vou mostrar a A e a B, para não ficar coisa demais na tela. Ok? Depois eu mostro o C. Então, leiam aí comigo. Deixa eu ler sozinho, não. Na letra A. Although. Então, although já significa apesar de. Então, já tem ali a ideia de que tá criando um contraste, né? Tá tipo mostrando a diferença. Então, vou ler em inglês. Although the company says it plans to add 5 to 15 HD titles per month, their HD offerings will still lag severely behind the availability, oh meu Deus do céu, of film and TV on Blu-ray. Also, new HD rentals cost $6, while catalog rentals are $4. Finally, you will need a 4 megabytes per second connection. Então, no although ali, que é apesar de, está fazendo um contraste, está mostrando uma diferença. E na C, quer dizer, na número 2, ali o also significa também. Então, ele está adicionando uma ideia ali. E o while significa enquanto, mas não é exatamente isso que ele quer trabalhar ali. Ele quer mostrar o resultado de uma pesquisa, certo? Então, apesar da empresa dizer que ela planeja adicionar de 5 a 15 títulos em HD por mês, as ofertas em HD ainda vão travar bastante, dependendo da disponibilidade do filme. E a TV também. Também fica mais caro para você manter ali o catálogo em HD. Né? Aparentemente ele está falando sobre uma Netflix da vida. Também precisa de uma internet muito rápida, então eu estou mostrando ali os prós e os contras, certo? Então dá uma olhada ali na B. Since the introduction of the modern computer, obtaining information has been increasingly simple, especially with the help of the internet, online encyclopedias, and other various CD-ROMs. The computer can also accomplish smaller chores with ease. For example, the built-in calculator in Windows comes in handy when figuring calculations. In brief, computers are remarkably important in finishing trivial everyday tasks. Então ali ficou na for example, né? Obviamente vai ser um giving example, não tinha nem como errar, que é dando um exemplo. E in brief, que é resumindo, vai ser summing up, que é resumindo alguma coisa. Então traduzindo desde a introdução do computador moderno, obter informação se tornou extremamente mais simples, especialmente com a ajuda da internet. Enciclopédias, eita Deus, essa palavra é difícil até em português. Enciclopédias online e outros vários CDs que ninguém usa mais. O computador também pode completar tarefas menores com facilidade. Por exemplo, a calculadora do Windows é bem útil quando você precisa descobrir alguns cálculos. Resumindo, os computadores são extremamente importantes em terminar tarefas diárias e comuns. Beleza? Na letter C, então, ficou assim. The monthly charge for a new PC typically is less than the monthly fee
to finance the cost of a new TV. Moreover, consumers who choose to monthly repayment option on the purchase of a television often must use the company's store credit card to do so. This is not typically the case with free PCs. Thus, as the cost of the average entry-level personal computer continues to fall well below that of the average television set, American households should have fewer problems affording new computers. Dá pra quase morrer sufocado aqui sem nenhuma vírgula, né? Mas faz parte, faz parte. Então, ó, a cobrança mensal por um PC, por um computador, normalmente é menor do que a cobrança de uma TV. Além disso, então esse moreover ali significa além disso, então ele está somando uma ideia à outra. Os consumidores que escolhem o pagamento mensal, a opção de pagamento mensal na compra de uma televisão, normalmente devem usar o cartão de crédito da loja que eles estão comprando para fazer a compra. Esse não é o caso com os free PCs, que é o que está sendo falado aqui. Thus, que significa por isso, então está mostrando um resultado. Como o custo de um computador comum cai um pouco abaixo da televisão, as casas americanas deveriam ter menos problemas em pagar por novos computadores, ao invés de televisão, né? Basicamente, eu acho que é essa a ideia que está passando. Mas, show! Vamos para frente. Na 6, voltamos lá com os nossos cartazes, e está falando assim. Uma nuvem de palavras é uma representação visual de um texto. A leitura da nuvem de palavras abaixo, ou do lado no nosso caso, indica que o tema do texto ao qual ela se refere é amigos em visita a Chicago, conexões em redes sociais, mapas de trabalho na web, oportunidades de negócios, problemas de conectividade. E as palavras que nós temos ali são world, friends, connections, network, hidden, see, problem, connected, social, people. Então, traduzindo, world, mundo, friends, amigos, connections, conexões, network, internet. Não é exatamente internet não, né? É uma linha imaginária que tem na internet. Connected, que é conectado. Social, que é social. People, pessoas. See, que é ver. Certo? Então, eu acho que fica bem óbvio ali que está falando sobre conexões em redes sociais, né? Só o network estando maior ali, friends e connected e social já dá essa ideia. Na 7, está escrito o seguinte. In my point of view, internet becomes part of our life. We also should consider it like simply meeting someone in the street. In any case, people can lie both on the internet and during face-to-face contact. It depends on you to believe or not. For me, it's easier to communicate with someone by charts and social networks. You can analyze the context of speech, what to say, how to answer, etc. O texto acima foi retirado de um fórum de discussões sobre redes sociais. O ponto de vista do autor desse texto sobre a mentira é o de que, então vou traduzir para vocês poderem seguir ali comigo, desde lá do início. No meu ponto de vista, a internet é parte da nossa vida. Se torna, né? Acho que ele queria falar que se tornou, mas enfim. Nós também deveríamos considerá-la assim como encontrar alguém na rua. De qualquer forma, ou em qualquer um dos casos, as pessoas podem mentir na internet ou durante contato face a face. Depende de você acreditar ou não. Para mim, é mais fácil se comunicar com alguém pelos chats, né, pelas tabelas online, ninguém se comunica por tabela. pelo conteúdo online, vários jeitos de conversar online. E redes sociais. Você também pode analisar o contexto do discurso, né, o contexto ali da fala, o que dizer, como responder, etc. Então,
os chats e redes sociais, de acordo com o que foi dito ali em cima. Os chats e redes sociais são facilitadores da mentira. É mais fácil mentir quando você está conectado na web. Mente na internet ou na interação fora da rede. Mentir faz parte da nossa vida cotidiana. O contexto da fala induz alguém a mentir. Essa foi... Na hora que eu li as opções, eu fiquei bem, gente. Eu não imaginei que ia falar sobre isso. Mas então, ficou essa daqui. Mente-se na internet ou na interação fora da rede, que, comparando todas as outras, é a única que realmente está ali no texto, né, na opinião do autor. Ele completa, né, que depende da gente acreditar ou não, mas esta aí é a única que realmente aparece, ou pelo menos dá uma ideia no fragmento ali do texto. Show? Vamos para a próxima. A 8. A Universidade de Georgia, preocupada com a questão de segurança na web, divulgou uma série de cartazes para conscientizar a comunidade sobre os problemas da internet. Um deles é o cartaz a seguir, que aborda o tema é uma aranha. Vocês podem seguir aí no pet de vocês. Eu acredito que eu botei ela aqui na frente, mas só na hora que eu coloquei a resposta. Aí não vai adiantar muito eu chegar para frente, né? É uma aranha ali falando dos perigos da internet. Então, tipo, golpe eletrônico, programa espião, propaganda de vírus, roubo de anexos, senha confiável. Todos ali meio que estão falando sobre a internet, sobre o computador, sobre, né, um problema eletrônico. Mas, de acordo com a imagem que eu só consegui colocar depois, está escrito assim: Computer viruses can be a real nightmare. Então, vírus de computador podem ser um pesadelo real. Então, ali, né, depois de traduzir, fica bem óbvio que está falando sobre a propagação de vírus. Então, vamos adiante aí, pessoal. Na 9, o cartaz ao lado alerta sobre um tipo de e-mail que engana usuários desatentos no cyberespaço, identifica as pessoas que cometem furtos, impede que as pessoas tenham todo o cuidado, parece vir de uma empresa como um banco, rouba a identidade de agentes comerciais. Bem aleatório essas opções. Então, a única ali que encaixa um pouquinho melhor vai ser a letra A. Engana usuários desatentos no cyberespaço, que no caso o vírus ali vai estar passando uma ideia de algo que não é exatamente o que a pessoa espera. Então ela acaba enganando os usuários desatentos. Show de bola? Pessoal, então é isso. Thank you very much por você que nos assistiu até o momento. Agradeço muito. Já peço para você deixar um comentário, já deixar um like aqui embaixo pra gente. Nos seguir lá nas redes para você ficar por dentro de todas as nossas aulas. E aguardo você para a próxima. Tá certo? Um abraço. See you. Thank you very much. Bye bye.